Olá a todos, sou Paulo Aleixo, tenho 22 anos, sou atleta de MMA e isto é a minha vida. Olá, Aleixo, bem-vindo. Obrigado. Nesse caso, fala-nos um bocadinho de ti, de onde vens, o que é que estás a fazer atualmente. Eu sou Paulo Aleixo, como vocês já todos sabem, tenho 22 anos. Neste momento sou atleta de MMA, trabalho no setor da segurança privada, vivo em Almada, ali na zona de Monte Caparica e basicamente é isso. E na infância, já tinhas essa paixão pelo desporto ou vais ganhando isso ao longo da vida? Pelo desporto, sim. Pela luta, não. Eu pratiquei desporto desde cedo. Pá, comecei como se calhar todos os jovens portugueses começam. Comecei com 5 anos no futebol. Sim. Joguei dos 5 aos 16 anos de futebol. Entretanto, na escola que eu estava na altura, tinha uma equipa muito forte de desporto escolar de corta-mato. E na altura eram selecionados os 4 primeiros. E eu, por acaso, sempre fui. Pá, acho que tem a ver também um bocado com a minha rotina. Sempre fui muito saudável, sempre pratiquei, como disse, desporto a vida toda. E então eu sempre tive um bom cardio. E quando fui fazer o corta-mato, fiquei em quarto, ou seja, o último atleta que se apurava. Entretanto, fui selecionado para essa equipa, porque 3 deles faziam atletismo e eu fui o quarto. Entretanto, fomos aos campeonatos distritais, passámos aos nacionais. Entretanto, comecei a ver que tinha se calhar jeito para a coisa. O futebol também não estava a evoluir muito e comecei-me a dedicar a atletismo o tempo inteiro. Um, Entrei num clube local, ali na minha zona, no Alto Moinho, em Corroios. Depois transferi-me um ano e meio depois para outro clube também local, a Casa do Povo Corroios. Fiz 2 anos nesse clube e consegui chegar ao Sporting. Foi, pá, se calhar foi o ponto mais alto na minha carreira no atletismo, conseguir chegar a uma grande potência desportiva nacional e onde corri várias vezes lá fora, tive experiência em campeonatos nacionais, pá, foi uma etapa muito boa na minha vida. Foi dos 5 aos 16, foste para o futebol, depois desse o jump para o atletismo. Como é que foi essa trajetória para ti? O que é que foi mais desafiante? Bem, eu acho que é muito fácil de explicar. A diferença entre, por exemplo, o futebol e o atletismo, neste caso, é que uma é uma modalidade de desporto coletiva, outra é uma modalidade de desporto individual. Nos desportos coletivos, por exemplo, não quero descredibilizar nada, no entanto, pode acontecer, em um cenário hipotético, uh, eu marcar, por exemplo, 4 golos e a minha equipa perder 5-4 e eu se calhar vou para casa triste porque perdi. E, e depois também pode haver o inverso, eu marcar um autogolo e a minha equipa ganhar 2-1 e se calhar eu passo meio despercebido porque a minha equipa ganhou. Nos esportes individuais, seja no atletismo, no MMA que eu faço hoje em dia, és tu sozinho. Ou seja, se tu erras, vão estar os olhos todos em cima de ti. Não dá para enganar, assim digamos. Não estou a dizer que no futebol ou noutras modalidades coletivas deixa para enganar, mas dá para passar se calhar um pouco despercebido. Ali vê-se quem é que treina, ali vê-se quem é que não treina, ali vê-se quem é que tem talento para a coisa, que vê-se quem é que não tem. E os esportes coletivos nota-se muito isso. Sem contar a carga que treinos que também é totalmente diferente das modalidades individuais para as modalidades coletivas. Acho que foi esse o principal desafio. Trouxe muita disciplina, o meu corpo chegou a pontos que eu não sabia que chegavam e pronto, acho que foi isso. E como começaste futebol muito pequeno, sonhavas em ser um Cristiano Ronaldo ou não? Imagina, eu sempre me considerei uma pessoa com os pés assentes na terra. Claro que gosto de sonhar, mas sabia totalmente que pá, Cristiano Ronaldo só há um, não é? Mas sim, sonhei em ser jogador, sonhei em viver do futebol, pá, como se calhar toda a criança sonha, é normal. Sim. E na tua infância, como é que foi a tua infância? A minha infância foi uma infância simples, nunca fui uma pessoa de muitas possibilidades. O meu pai sempre foi imigrante, trabalhou fora, nunca tive muito contacto com ele. A minha mãe fazia sempre o que podia para me acompanhar, tanto na vida curricular como na vida desportiva. Um, Tive alguns problemas, como todos tivemos. Pá, o nosso país também não é o melhor para viver, também é complicado. Mas, mas foi uma infância boa. Olha, uma coisa que eu acho que falta muito às crianças de hoje, eu brinquei bastante na rua. Uh, Também, por acaso, sim, também o fiz. Hoje em dia, se calhar, já não há isso. Uh, Tinha muitos amigos, conheci várias pessoas. Pá, foi uma infância boa. Não foi uma infância de riquezas, não foi uma infância de luxos, mas, mas acho que vivi o que precisei para hoje em dia ser a pessoa que sou. E tens alguma memória específica daquela época que carregas até os dias de hoje? Tenho algumas, mas a principal era, eu vivia numa praceta, e nós na praceta eu vivia no terceiro andar. E os meus amigos, tínhamos, pronto, aquele grupo de crianças na praceta que ia todos brincar para a rua e tal, e os meus amigos chamavam e eu do terceiro andar, às vezes tipo, jogava as bolas cá para baixo, para o pessoal de coisa, e jogava as bolas, e eu, na minha inocência de criança, jogava as bolas cá para baixo, e ia a descer o pé do terceiro andar para ver se chegava primeiro com a bola.
É óbvio que não chegava, mas era aquela doença de criança. Pá, é principalmente isso, brincar na rua, essas coisas assim. Que espaço dás ao inesperado? Eu não gosto muito de ser surpreendido, sou sincero. Eu gosto de traçar o meu destino, os meus objetivos. Eu sinto que nós temos aqui na vida, nós podemos fazer escolhas. Nós temos livre-arbítrio. E então eu não gosto de surpresas, não gosto de não poder controlar as coisas, essencialmente. Sofres um acidente de carro, o que esse inesperado muda na tua vida? Perguntar. Muita coisa. Até parece um bocado contraditório, mas olha, já que puxaste esse assunto, eu vou-te contar como é que foi. Tinha ido ao meu sudoeste, o último antes da pandemia, 2019, se não me engano, foi o que houve antes da pandemia, e nós estivemos lá ao festival todo, eu fui a conduzir e tal, e, e voltei de madrugada, para não apanhar aquele trânsito todo, o pessoal a sair. Conduzi de madrugada, tudo tranquilo, entretanto cheguei a casa, fui deixar a pessoa que namorava comigo na altura, fui deixar lá a casa, os meus amigos, deixei-os todos a casa, fui dormir. Entretanto, íamos visitar a minha tia à zona de Cascais, eu sou ali da margem sul, e quando acordei, tinha pai 2, 3 horas de sono, acordei, peguei no carro e ia buscar de novo a minha namorada para ela ir com a minha família visitar a minha tia. Entretanto, eu estou numa reta e à minha esquerda havia um stop a descer, tipo assim. E eu vou tranquilo e o carro não para no stop e vem na minha direção. E ele ia-me bater. Quando ele me ia bater, eu desvio o carro para a direita, entrou na valeta e bato. Pá, disparou os airbags, fiquei preso no carro. Ele parou, arrancou, deixou-me lá dentro. Ah, ele não te ajudou. Não. Ele fugiu. Pá, deve ter sido o pânico, pá. Imagina, é difícil, eu não sou de julgar as pessoas, mas pá, mas acho que um bocado de sensibilidade humana. Ele deixou-me lá. Entretanto, eu estava mais ou menos a 3 minutos da minha casa. Eu liguei para a minha mãe estava a tomar banho, tipo, o carro a deitar fumo, eu pensei lá se aquilo ia pegar fogo ou não. Ahm, e entretanto eu a pedir ajuda, porque o carro estava inclinado nesta direção, eu não conseguia, não tinha força para abrir a porta. Tinha fraturado o externo, ahm, e estava com muitas dores. Entretanto, estava a tentar abrir a porta, depois um casal é que passou e ajudou-me, tirou-me lá dentro, chamou a ambulância, a minha mãe chegou. A partir daí, fiquei no hospital algum tempo, tive que me recuperar, normal. E quando voltei à escola, pá, já não, o atletismo já não estava 100% focado, pá, a pressão da competição, essas coisas todas eu estava a acusar bastante. E decidi, na altura, estava na escola, a acabar o 12º ano, e vi uma entrevista do curso de comandos do 127º. Essa entrevista já nem está no ar, porque pá, deve ser porque revelou certas coisas que não podia revelar, e eles retiraram do ar. E eu estava a ver a entrevista e disse assim para a minha mãe: Mãe, olha, vou para isto. E a minha mãe, claro, estás maluco, vais para isto, nananã. Na altura eu mostrava entrevistas deles em África, fases do curso de comandos e tal. E disse: Vou para isto. Porque eu sempre fui uma pessoa de querer arranjar hobbies, de chegar e dizer: Olha, eu quero isto e faço. E eu disse à minha mãe: Na altura a minha mãe não. Pá, disse, pensou que eu estava a dizer da boca para fora. Entretanto, preenchi os papéis, ainda tinha 17 anos, preenchi os papéis, fui fazer as provas e. Olha, deu certo, consegui acabar o curso. O que é mais difícil é quando escreveste o comando, o que é mais difícil é no recrutamento? Fazer recruta, o que é mais desafiante? Das duas faces, o recrutamento, que ainda é civil, quando vais prestar as provas, essas provas selecionam-te de acordo com a tua nota. É um bocado como a universidade. Consoante a nota que tu tens nas provas físicas e nas provas psicotécnicas, tu abres mais ou menos portas. Se tu tiveres boas notas nos psicotécnicos, se tiveres boas notas nos físicos, se calhar abres todas as especialidades. Se tiveres uma valência menos boa nos psicotécnicos, se calhar já não abres, por exemplo, uma tropa especial, que é os comandos, os paraquedistas e as operações especiais. Depende. Se calhar o mais difícil quando ainda é civil é os psicotécnicos, as contas. Há uma prova que é um bocado complicada, que é contar as faces dos cubos e tal, que é para ver se nós temos uma boa percepção. Essa é a parte mais difícil. Depois temos a recruta, que é a instrução básica e a instrução complementar. Também é complicado, mas é mais para te ambientares à vida militar. O que é que custa-te na recruta? A adaptação à vida militar. As regras, o vocabulário, os horários, a disciplina, isso é que te vai custar. Se tiveres minimamente um bom psicológico e uma boa preparação física. Depois, quando acabas a recruta, fazes as provas para entrar para o curso de comandos. As provas são um bocadinho mais exigentes, é normal, é uma tropa especial, não podem entrar, entre aspas, qualquer um despreparado, porque aquilo vai exigir muito mais do teu corpo. Depois o curso de comandos é pá,
podia resumir por várias palavras, mas basicamente o que se calhar é mais difícil para mim, pode ser mais fácil para ti, depois mais difícil para ti, pode ser mais fácil para mim, porque cada um vai viver aquilo à sua maneira. Aquilo tem fases muito difíceis, eu posso dizer-te aqui mil coisas, tu vais achar que é difícil, tu chegas lá, é 1000 vezes mais difícil do que tu pensas. Eu fui um bocado de ao escuro, eu não sabia para o que é que ia. E por um lado foi bom, eu nunca fui aquele que disse assim, eu vou ser comando, eu vou ser... Tirando aquela parte da entrevista, né, que eu disse à minha mãe, olha, quero ir para isto, mas eu não tinha noção do que é que ia. Mas eu nunca cheguei na recruta, mesmo quando já estava no curso, isto vou acabar, porque eu não sabia, tu podes estar, por exemplo, podes ser a descer uma linha de água e partires um pé, podes estar a fazer um salto de uma aeronave e aleijar-te, não sabes, e podes ter um azar, como aconteceu no meu curso, o pessoal teve azar, aleijou-se e não pôde continuar o curso, ou podes ficar doente, apanhar uma infecção e não conseguires... Às vezes não depende só de ti, também tens de ter aquela chavezinha de sorte, e depois é muita cabeça, muita cabeça. Há quem diga que tanto para o desporto, eu levo isto tanto para o desporto como levei para o curso de comandos, há quem diga que é 90% cabeça, 10% físico. Eu acho que é 100% cabeça. 100% de cabeça. Porque, imagina, sendo saudável, tu tens uma regularidade boa, não sendo sedentário, nós partimos do pressuposto que tens um físico minimamente compatível com o que tu vais fazer. Minimamente. Correto. Mas se tu não tiveres cabeça, se não tiveres aquele sangue quente, aquela garra, tu não vais a lado nenhum. Não. Acho que é 100% Vocês cabeça. acordavam a que horas normalmente? Não, acho que é melhor perguntar a que horas é que a gente se deitava. Imagina, o curso de comandos é feito por 3 fases. 4, desculpa. É o estágio, a fase individual. Tudo o que eu estou aqui a dizer é público. Não vou revelar pormenores mais concretos, porque não se pode, mas é estágio, fase individual, fase de equipas e fase de grupos. Consoante vais avançando no curso, é mais difícil. E a média de sono é muito, muito pouca, muito pouca. E depois tu, durante o sono, às vezes tens que acordar para fazer certas coisas. Que eu também não vou dizer o que é, mas tens que acordar para fazer certas coisas. Então tu tens um sono que não é seguido e que já é pouco. E vou-te dizer que é abaixo das 2 horas. Chegou a um ponto para mim, eu falo por mim, não quero falar pela experiência de ninguém, mas tu dizeres-me assim, Aleixo, esta camisola é branca. Ok. Que cor é essa camisola? E eu, amarela. Uma vez mais ou menos Sim, o o nível. psicológico Estás a ver? ali. E Sim, vocês tinham que fazer a cama, tipo, lisar a cama, pôr-me tudo direito, não sei o quê. exatamente. Lavar a roupa. Não, lavar a roupa, imagina. Não porque. Imagina, nós temos que aparecer na formatura ataviados, arranjados, bem uniformizados, não sujos. Mas o nosso lavar a roupa não era na máquina de lavar, era, imagina, tinhas a tua farda cheia de lama, toda molhada, suja por causa do mato. Tu ias ao chuveiro e tal, lavavas, punhas a secar tipo dentro do cacifo com aqueles aquecedores portáteis que a gente levava, punhamos a aquecer e tal. No dia a seguir estava meio úmida, vestias, porque molhado não é sujo. É essencialmente isso. Em relação à cama, a cama é a primeira tarefa do dia, sim, nós temos de ter sempre o quarto num brilho, e até é meio que te motiva, tu conseguires fazer a tua primeira tarefa diária, tu acordas, fazes a barba, arranjas-te, fardas-te e fazes a tua cama, ok, a primeira tarefa está feita. Eu pensava muito por refeições, porque é aquilo que custa a passar, não é? 2 semanas sem ir a casa, às vezes não tinha contacto com o exterior, durante 4 meses de curso de comandos, mais 3 meses de recruta, que são antecedentes, eu pensava muito por refeição, ok, o pequeno almoço já está, fazia a parte da manhã. O almoço, almoçava, ok, agora é a parte da tarde, já está. Depois era o jantar, ok, instrução noturna, já está. E pensava assim, que era para me custar, entre aspas, menos a passar. E cada tarefa fazia-me sentir mais realizado. E a cama era a primeira, a cama é muito importante. E como que funciona a vossa refeição? Como que era a comida, isso tudo nos comandos? Não, somos totalmente bem alimentados e bem acompanhados, isso não há dúvidas. Mas depois também, é o que eu disse, tudo é por fases. Se nós estivermos dentro do regimento, nós temos a refeição no refeitório, normal. Imagina, se de manhã, ao almoço, desculpa, é carne, à noite é peixe. Depois, se ao almoço é peixe, à noite é carne. E vai sempre trocando. Se estiveres numa fase mais intensiva do curso, não te vão servir peixe porque tem menos nutrientes e tal, servem só carne. Mas para o resto do regimento é peixe, carne, carne, peixe, peixe, carne, carne, peixe. Se estivermos entre aspas, no mato, se estivermos em algum exercício ou assim, rações de combate, porque também temos que começar a lidar com esses alimentos mais militarizados, porque depois há pessoal que vai para a missão, para projeções que demoram mais tempo,
e tenho que estar habituado a esse tipo de alimentos. Porque depois, imagina, estás no meio de uma projeção, no meio do nada, não dá para te fazer ovos mexidos com arroz e passa por mesa uma mousse. Não dá. Então tens de estar habituado um bocado a esses alimentos. É tudo um processo, eles sabem o que fazem. Exatamente, obrigado. E a tua família e os teus amigos apoiaram-te nesta fase ou tiveste aí uma decepção entre realidade e expectativa? Olha, ser sincero, a minha mãe, pronto, sempre me apoiou, ainda me lembro, eu incorporei na recruta, provavelmente da recruta antes do curso de comandos, como já tinha dito, no dia do meu aniversário. Ela foi-me lá deixar e tal, eu estava a chorar à porta, normal, aquelas coisas de mãe. Eu meio que estava triste no primeiro dia, pá, o pessoal a dar-me os parabéns, eu não podia ter muito acesso ao contacto lá fora, ninguém me conhecia, não conhecia ninguém. E nós não fizemos nada no primeiro dia, fizemos só experimentar fardamento, análises, coisas assim. Fui-me deitar e disse, eu vou desistir. No primeiro dia, e nem tínhamos feito nada, nada de físico, nada. Por isso é que eu digo, é 100% de cabeça. Depois passou o meu aniversário, eu levantei-me e o pessoal sempre me apoiou, porque querendo ou não é uma coisa diferente. E o pessoal que esteve à minha volta apoiou, mas alguns que a gente ia de perto meio que não acreditavam, porque é uma coisa difícil. Há pessoal que não está dentro desse meio e não conhece esse tipo de formações, mas é uma coisa mesmo difícil de se realizar. E eu, na altura, tinha sido atletismo, como te disse, ainda não sou muito grande, mas era magrinho, pá, tinha na altura 64, 65 quilos, pá, olhavam para mim, pá, olha, isto não vai dar. E pronto, mas depois, olha, consegui. Eles apoiaram, mas alguns também meio que, pronto, Duvidaram. é normal, não julgo ninguém. Eu também olhava para mim e dizia, este gajo nunca acaba. Mas depois, foi o que eu disse, 100% de cabeça. Então nós temos aqui uma mensagem de alguma pessoa especial, vamos ver. Talvez, fala baixo, tem o inimigo. Sabes que o mãe está sempre no combate. Oh puto, sabes que tu és o meu mais novo, que o mais velho está sempre para te apoiar. Seja a nível pessoal, como a nível profissional. Começaste agora aí no desporto de combate, no MMA, pá, nas vitórias, nas derrotas, estamos sempre a aprender. Principalmente nas derrotas. Tem o inimigo. Portanto, sabes que precisares de mim, o mãe está sempre aqui para ti, está bem? Trabalhar, pá, não posso trabalhar todas as noites como tu trabalhas, porque sabes que a minha vida é outra, é para o combate. Um abraço, estamos juntos, meu puto. CR7, é com muito gosto e com muito orgulho que eu faço este vídeo para poder dizer que tu és uma pessoa incrível, um irmão que a vida me deu e eu vou estar sempre na tua back para poder aplaudir, porque és uma pessoa com querer bastante diferenciado e sei que vais alcançar tudo o que tu quiseres na tua vida. Por isso, força e vou estar sempre contigo, CR7. Olá, o meu nome é Rui Morgado e sou parceiro de treino do Aleixo. Estou aqui hoje para dar a conhecer um bocadinho de quem é o Aleixo. Então, o Aleixo é, acima de tudo, de todas as qualidades que tem, desde bom amigo, sempre preocupado em ajudar, esforçado, mas acima de tudo, eu acho que a qualidade que para mim se sobrepõe a todas no Aleixo é mesmo a capacidade de sacrifício e o esforço que ele impõe nos treinos. Quando ele apareceu lá, eu lembro-me de pensar, bem, é um rapazinho novo, está a começar, vamos ver até onde é que isto vai. Era um rapaz que sabia fazer umas coisas, não era uma pessoa muito talentosa, mas eu acho que isso é quem torna o Aleixo quem ele é, porque em meio ano vemos um rapaz que não tinha se calhar o talento que muitos outros têm e que conseguem chegar muito longe. Em meio ano o Aleixo, com todo o esforço que pôs nos treinos e vontade de lutar, todo o sacrifício, conseguiu chegar a um nível muito bom. Sem sombra de dúvida que continuar assim vai chegar muito longe. O Aleixo, o que eu tenho para dizer para ele é, se ele quiser, independentemente de todas as circunstâncias que possam haver no futuro, sem sombra de dúvida que ele vai ter um futuro dentro do MMA, porque com este espírito e sacrifício que ele tem, vai chegar muito longe. Pediram-me para dizer aqui umas palavras acerca da sua pessoa.
Uh, e assim, até aos dias de hoje não tenho muito a apontar, apenas algumas coisas a retificar, coisas que não valem a pena aqui referir. De resto, és uma pessoa que eu identifico-me bastante contigo, revejo-me muito quando tinha a tua idade. És um miúdo guerreiro, lutador, e estás a entrar numa área em que nota-se que estás a gostar e que tens jeito para a coisa, és dedicado. Epá, e só te posso dizer que a nossa equipa torce por ti e força nisso, dá cabo deles. Como é que sentiste em receber essa mensagem especial dos teus amigos? Para mim foram palavras muito importantes. Há quem diga que eu não ligo a opinião dos outros e tal. Eu por acaso sou uma pessoa que considero muito a opinião dos outros, tanto das pessoas próximas como as não tão próximas. E receber estas palavras das pessoas que se dão comigo diariamente, atleta que treina comigo, colegas de trabalho e neste caso o Milton, no segundo vídeo, é um atleta da MMA também que eu me inspiro bastante, é muito importante para mim. Eu levo uma filosofia para a minha vida que é, eu prefiro me inspirar nas pessoas que eu conheço do que se calhar, por exemplo, em famosos, pessoal que a gente vê na televisão no dia a dia. Porquê? Porque as pessoas que eu conheço, eu sei quem verdadeiramente elas são. Conheço o lado pessoal delas, o que elas passaram para ser quem são, e isso inspira-me, saber cada história das pessoas mais próximas. Agora, por exemplo, de uma pessoa, falo no meu meio, de um Khabib, de um McGregor, coisas assim, eu não conheço pessoalmente, eu não sei, eu até gosto de ver, acho espetacular, mas depois, se calhar, de uns para amanhã chego lá, se calhar não é uma pessoa que me cativa, e tive-me a inspirar tanto tempo numa pessoa que não me cativa. Acho que isso não é bom. Durante uma conversa, o teu amigo Nilton disse que chama-te R7. E porquê? Ele foi perguntar-te isso, por isso eu tenho que perguntar. Epá, vou ser sincero, também não vou mentir porque não vale a pena. Imagina, nós na noite, seguranças, somos um bocado facultados pelos clientes, é normal. Imagina, nós estamos ali, estamos a trabalhar e tal, somos sóbrios e às vezes as raparigas chegam ao pé de nós e metem-se connosco e tal. Sem maldade nenhuma, não julgo. Se calhar se eu saísse à noite, se calhar também fazia o mesmo se tivesse uma rapariga no bar ou coisas assim. E eu, como sou mais novo, eu trabalho numa discoteca, aquilo sai muita gente da minha idade. Ou seja, eu também percebo a perspectiva. Imagina, se uma rapariga se quiser meter com um rapaz, vai-se meter aqui com segurança, se calhar que é mais velho, ou vai-se meter com segurança novinho, tipo, está ali, cara de inocente e tal. É normal. E isso às vezes não, algumas vezes acontece-me. E eles meio que brincam comigo a dizer que sou Cristiano Ronaldo. Mas é só brincar. E eu, por acaso, que leva a minha próxima pergunta. Imagina que chega uma pessoa, nesse caso, a falar contigo, a meter contigo. Vocês, nesse caso, podem trocar WhatsApp, Instagram ou se faz tipo uma forma bem perceber, tipo, meu WhatsApp é isso, assim, ok. Primeiro, os seguranças é que amam à frente, os militares é que amam atrás. Não, imagina, tudo tem um contexto. Isso é como se fosse um trabalho normal. Se eu estivesse atrás de um balcão e alguém me abordasse e eu achasse interessante. Tudo tem um contexto e tens que saber fazê-lo. Mas não te podes esquecer que tu estás a representar uma empresa e estás fardado. E sobretudo uma profissão. Então, tu não podes ser muito descarado, mas sim, se tu achares a pessoa interessante, meio que podes dar a entender isso. Mas eu acho que nunca devemos dar o primeiro passo a quem está a trabalhar. Está a ver? Não digo que nunca induzia tal. Imagina, se eu achar uma pessoa interessante, induzir a tal. No entanto, eu prefiro que a pessoa dê o primeiro passo porque eu estou a trabalhar e não vou chegar fardado ao pé de alguém, nunca o fiz, chegar fardado para alguém e dizer, olha, achei-te bué da gira. Não, isso eu não faço. No entanto, pá, não vou mentir, pode já ter acontecido uma ou duas vezes com alguns colegas meus, comigo nunca. mas sim, poder podes, mas de forma discreta, e tem que ser de maneira, nunca excedendo aquele limite, nunca passando para o âmbito pessoal, porque estás a trabalhar e aquilo é um trabalho. E trabalhando como segurança em Lisboa, qual é a coisa mais bizarra que já viste numa noite? Muitas, já vi muitas. Mas normalmente os grandes problemas que eu apanhei à noite geralmente são com mulheres. Porque, epá, não sei, tipo, as mulheres se calhar quando estão com o efeito do álcool se calhar podem ficar um bocadinho
mais alteradas, não sei mesmo, mas por coincidência foi sempre com mulheres, do género de uma está-se a fazer ao namorado da outra e do nada há uma briga muito grande dentro da discoteca, uma porque viu o ex e começou a chorar e começa ali a fazer um escândalo e pede para eu expulsá-lo porque o ex está na discoteca, chegarem à porta e dizerem que olha, aquele rapaz não pode entrar. Eu olho para ela e então, mas queres o cartão para fazer o meu trabalho? Tipo, coisas desse género. Pronto, nesse âmbito assim mais engraçado, mas pronto, depois há coisas mais complicadas. Pá, já apanhei tiroteios, já apanhei facadas, já apanhei algumas coisas assim mais agressivas. Isso, claro, da parte do lado masculino. Mas pronto, sim, geralmente é isso. Algumas histórias engraçadas, mas sim, é isso. E quando há essa confusão, o que é-vos dito para fazer? Nós temos que zelar pela proteção da casa, ou seja, nós trabalhamos no âmbito da segurança privada, ou seja, nós fazemos segurança a um estabelecimento. Tudo o que for na rua, teoricamente, não é connosco. Acho que tem, pá, também não quero estar aqui em erro, mas acho que há, num âmbito num raio de 300 metros é que a gente até tem que intervir. Não sei, pá, sei que é mais ou menos isso. No entanto, a gente tenta sempre zelar pela proteção da casa e dos clientes que estão dentro dela. Se houver uma confusão à porta, com o pessoal que já saiu, que já efetuou o pagamento, que estão lá fora, a gente tem que contactar a polícia e fechar as portas da casa para não passar para dentro dos clientes que já estão na casa e até mesmo para nós. Se for lá dentro, a gente tem que tentar primeiro imobilizar e depois de imobilizar, colocar lá fora. E se necessário, sim, chamar a polícia. Quem dá os melhores conselhos? Calma, mas dos meus colegas todos. Não, dos teus amigos, da tua família, da tua vida, quem dá os melhores conselhos? Epá, eu gosto de ouvir um pouco de todo o lado. No entanto, há uma pessoa que eu ouço bastante neste momento que até mandou o vídeo, que é o último, o João Oliveira, o último que mostrou o vídeo, que estava a fardar e tal. Porque não digo que vejo como um pai, porque acho que isso não é uma frase que me faça sentido na minha cabeça, mas vá, um irmão mais velho. E eu passo muitas noites com ele, nós trabalhamos de quarta a domingo. E a gente fala regularmente e tal, e eu ouço bastante a opinião dele, considero bastante a opinião dele. E para a minha vida pessoal talvez seja ele. Na minha vida desportiva, neste momento, o Milton, o segundo rapaz do vídeo, porque é um rapaz que já é profissional, já é atleta profissional, tem uma experiência em combates internacionais, grandes palcos e coisas assim, e eu considero bastante a experiência dele e ele transmite-me bons conselhos, boas sensações dentro de que ele passa dentro do ringue. O mindset dele é muito parecido com o meu em certos pontos. E depois, dentro da minha academia, tenho o Rui, que foi o atleta que me mandou o vídeo também, e o Zé, que é basicamente é um mentor dentro da minha academia, que eu vejo nele uma dedicação enorme, um querer, um talento incrível. E o que é que os teus amigos dizem de ti? Essencialmente dizem que eu sou uma pessoa bem disposta, sou engraçado. Eu considero uma pessoa que raramente vais-me apanhar triste. Cara, apanhas mal disposto quando estou com sono ou com fome, coisa assim, mas raramente me apanhas triste. Eu tenho uma forma de ver a vida bastante positiva. Sempre tranquilo, para mim, tipo, é raro chatear-me com alguém. Então eu sinto que transmito boa sensação às pessoas. E é isso que eles me dizem basicamente, que eu sou divertido, sou engraçado e tal, gosto de fazer rir as pessoas, gosto que as pessoas se sintam bem ao meu lado, deixo toda a gente à vontade, não gosto de causar maus climas. Se houver alguma coisa que eu não gosto, eu debato contigo tranquilo, tipo, e acho que é essencialmente isso. O que é que tu aprendeste com os outros? É complicado. Depende da pessoa, depende do âmbito, depende do que eu quero para a minha vida nesse momento. Se eu tento, foi o que eu disse ainda há pouco. Eu tento ouvir a opinião de cada um. Por exemplo, imagina, tu dizes-me assim: esta camisola não te fica bem. Vou ouvir a tua. Mas depois ele diz-me: esta camisola fica-te bem. E o outro diz: a camisola fica-te mais ou menos. Eu vou-te perguntar porque é que a camisola me fica mal. E ele vou-te perguntar porque é que a camisola fica mais ou menos. E ao outro vou perguntar porque é que a camisola me fica bem. Eu tento pegar um pouco do ponto de cada um para tentar encontrar a minha melhor versão de mim. Portanto, eu ouço um bocado de toda a gente porque sou mesmo uma pessoa que liga bastante à opinião dos outros. Gosto, às vezes, até um bocado mal, porque às vezes parece que me arranjo, parece que me aprumo, parece que faço isto ou aquilo em prol da opinião dos outros. Talvez seja um pouco, mas é isso que me faz com que suba o meu ego, que eu me sinta bem. Pá, sou mesmo assim. Que talento é que tu tinhas e não sabias?
não sei se é considerado um talento, mas é capacidade de sofrimento. Descobri isso no curso de comandos. Eu já disse isto a muita gente, mas o nosso corpo chega muito mais do que o que nós imaginamos. Ele passa limites extraordinários. Não digo que já alcancei todos os limites, porque isso acho que todos os dias nós descobrimos uma coisa nova. No entanto, como é que eu tenho de explicar? Eu não vou dizer que tu nunca passaste frio. Tu já passaste frio de certeza. Muito. Mas o frio que eu passei tu nunca passaste. Não acredito, acho que cada um tem a sua experiência de vida. Não é só isso, não é só pela experiência, é pelo nível que eu fui sobreposto. O nível de frio que eu fui sobreposto, neste caso. Não estou a dizer que nunca passaste fome. Mas a fome que eu já passei, não foi a fome que tu passaste. E não estou a dizer que é mais ou menos, estou a dizer que é num âmbito diferente, que vai puxar uma ação psicológica diferente e que vai fazer com que tu descubras novos limites dentro de ti. Não vou dizer que nunca passaste sono, mas o sono que eu passei foi totalmente diferente do sono que tu já tiveste. Porquê? Porque eu fui sobreposto, fui proposto e fui desafiado a coisas que se calhar 80, 85, 90% das pessoas nunca foram. E isso faz com que eu tivesse descoberto novos limites dentro de mim. E tenho uma capacidade de sacrifício muito grande, muito mesmo. Muito. Como é que tu descobriste que querias ser atleta do MMA? Olha, eu sou um bocado tímido, sabes? Não parece, mas sou. Juro, sou mesmo um bocado tímido. E eu, quando estava no quartel e tal, o pessoal tem muito aquela cena, ou do ginásio ou da luta. E eu estava mais na vibe do ginásio, estava sempre a treinar e tal. O pessoal, aquela cena de ficar grande, porque os militares têm que ser grandes. Pronto, aquele mindset é normal. Eu estava muito no ginásio e eu via às vezes o pessoal lá a treinar no quartel e tal, e sempre me deu aquela vontade de experimentar. Só que lá está, eu era tímido, tinha tipo vergonha de pedir para experimentar, de não saber fazer, de não ter jeito, de ficar mal visto. Entretanto, eu saí do mundo militar, não renovei contrato e comecei a trabalhar à noite. E o pessoal que trabalha à noite é o mesmo âmbito, ou é muito do ginásio ou é pessoal das artes marciais. Pá, é assim. E eu ouvia o pessoal que já competia, o pessoal mais velho que treinou muitos anos artes marciais e tal, e sempre suscitava interesse em experimentar. Entretanto, um dia eu estou em casa e tal, falo com um camarada meu que vive ao pé de mim, que ele estava numa academia, ainda estou nessa academia, estou em duas, nessa academia que é perto da minha casa, e pedi-lhe se podia experimentar um dia com ele. Mas tinha que ser com ele, porque se eu fosse sozinho a aparecer numa academia, acho que não tinha coragem. Tinha a ideia que era muito militarizado também, tínhamos falar para o mestre, por você e tal, e não, o pessoal às vezes tem muito essa ideia, que o pessoal tem que ter muito... Não, o pessoal é todo tranquilo, o pessoal das artes marciais é pessoal excelente. Não há aquela hierarquia. Há, por exemplo, no jiu-jitsu, há bastante, por causa das faixas e tal. Olha, o jiu-jitsu é um bom exemplo. O jiu-jitsu é um bocado, nesse aspecto, é um bocado militarizado. É um bocado pedir ordem ao mais antigo do tatami para entrar. E é bom, porque, por exemplo, para as crianças, o jiu-jitsu é bastante bom porque meio que o educa nessa hierarquia Respeitar o mais velho. e traz bastante disciplina. E eu pedi ao meu colega para passar lá com ele na academia e a partir daí foi sempre a treinar, sempre, todos os dias. Comecei a ganhar gosto. E depois comecei a inserir mais nesse mundo e eu sempre entrei para as artes marciais com um propósito. E faço isso com todos os esportes que pratiquei até hoje. Competir. Porque eu gosto de competir. E então eu quando eu entrei disse, olha, eu quero competir. Então treinei com consistência e regularidade para competir. E pronto, e correu bem, e tentar correr bem. Graças ao teu trabalho e ao teu talento, tiveste a oportunidade de participar em altas competição. Como é que tu lidas com o barulho e com o stress do público enquanto estás em luta? Olha, sou-te sincero, eu neste momento levo uma filosofia para a minha vida devido ao que eu já disse anteriormente. Eu já sofri um bocado de pressão psicológica quando fazia atletismo, quando estava no Sporting, como já tinha dito. Foi momentos complicados, do género eu ainda não estar na linha de partida, estar só a aquecer e já estar tipo mega nervoso, ir aquecer se calhar uma hora e meia antes. Tipo, depois ter aquelas substituições que muita gente tem. Se eu não calçar esta meia, não vai correr bem. Fogo. Mas era coisa, se eu não calçar esta meia, se eu não pisar estes pés, se eu não atar o ténis assim, já estava demais. E chegava a um ponto que isso sobrepunha-se à minha performance esportiva. E depois eu tinha mais vontade de ganhar do que estar ali. E isso é totalmente errado. Hoje em dia, no MMA, é totalmente o oposto. Eu quando voltei a competir, porque eu competi muitos anos, competi a minha vida toda. Parei, fui para o mundo militar, voltei agora para as artes marciais e voltei a competir.
o que eu quis levar para a minha vida e o que eu digo isto hoje a toda a gente é quando a minha vontade de ganhar se sobrepor à minha vontade de estar ali, eu vou parar de competir, porque isso não vai ser saudável. Nós primeiro temos que ter em mente que nós não estamos ali por uma obrigação. Eu quando voltar, eu não vou voltar obrigado, eu vou voltar porque eu gosto de praticar artes marciais, eu gosto de estar ali, gosto daquele momento. E aquele é o meu momento, e eu tento levar isso. Portanto, neste momento, nas duas lutas que eu fiz, uma aqui em Portugal e uma no País de Gales, eu estava tranquilo, estava sereno. Também tem a ver um bocado com a minha personalidade que eu fui construindo ao longo do tempo. Eu neste momento sou uma pessoa que gosta de chamar a atenção, gosta que as pessoas olhem para mim, gosta daquela cena de... É isso mesmo que eu disse, chamar a atenção, gosto disso. Meio que pode parecer, pá, se calhar é aquela personalidade um bocadinho gabarolas, pintas e tal, até pode ser, mas isso ajuda-me no momento da luta. Quando eu estou a entrar, a música a tocar, o pessoal a gritar o meu nome, é o meu momento. A parte onde eu sinto que fico mais nervoso é quando eles fecham a porta. Eu vou dentro de uma jaula, o ringue, não estou a dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas por exemplo, o ringue tem uma abertura maior, ou seja, não é tão, entre aspas, claustrofóbico. O ringue é um bocado mais aberto. Já a jaula é mesmo as grades à volta, aquilo é mesmo fechado, e tu sentes quando eles fecham a porta e pronto, agora é matar ou morrer. É um bocado assim. Então, quando eles fecham a porta é quando eu sinto aquele clima, ok, é agora. Mas passa rápido, só que levas o primeiro soco, se calhar, ou dás e passa rápido. E vocês têm algum tipo de regra que vocês têm que seguir durante uma luta? Sim, quando estão em competição? Sim, todas as artes marciais têm regras. Depois, as regras também diferem de arte marcial e depois diferem se tu és atleta amador ou profissional. No MMA, eu sou atleta amador ainda, não podes colocar cotovelos, joelhos à cabeça, não podes, por exemplo, o adversário está no chão, não lhe podes chutar a cabeça, tem assim, não podes aplicar golpes na cervical, mas o MMA é Mixed Martial Arts, ou seja, é uma junção de todas as artes marciais, ou seja, vale de tudo um pouco. É, digamos, eu costumo dizer que é o mais parecido a uma briga de rua, porque tecnicamente vale tudo, mas vale tudo com essas regras essenciais. Tem mais algumas regras, mas estas são as essenciais. Exatamente. E o que é que essa modalidade mudou na tua vida? Neste momento, eu pratico porque gosto bastante, por um hobby. Não, se me perguntar assim, vais lutar até aos 40, ainda não vejo, porque é tudo muito recente. Foi como o Rui disse no vídeo, eu faço MMA há 6 meses, faço Jiu-Jitsu e Muay Thai há um ano e um mês, mais ou menos. É tudo muito recente. E neste momento eu não me vejo até aos 40, se calhar, a lutar, como se calhar atletas já se vêm a fazer vida. Mas trouxe-me outra vez uns hábitos de vida saudável, uma disciplina muito grande, um compromisso, e acho que foi essencialmente isso, porque eu trabalho à noite e eu estava numa fase da minha vida que era, eu trabalhava, depois quase acordava, outra vez à hora de ir trabalhar, e isso não é bom. Não tinhas uma rotina? Nós trabalhamos à noite, às vezes perdemos o dia, e hoje em dia não é assim. Eu trabalho, saio às 6 da manhã, mais ou menos, 6, 7, às 9h30 da manhã vou treinar, depois às 9h30 da manhã vou treinar e acaba mais ou menos 11, meio-dia, almoço, vou descansar, depois faço o treino da tarde. Tenho uma rotina e isso é bom, trouxe-me bastante essa rotina e depois daquele espírito de querer competir, de querer evoluir, de querer aprimorar o que eu não sou tão bom, melhorar o que eu já sou melhor, e é essencialmente isso. Pá, antigamente eu dizia carros, casas, aquela mentalidade pessoal, não é que eu seja muito velho, mas aquela mentalidade de luxúria. Hoje em dia, se calhar, só uma vida estável, pá, não ter muitas preocupações financeiras, ter um emprego bom, que acho que já tenho, eu gosto do que faço, e poder continuar a praticar desporto e, neste momento, MMA. Hoje és a pessoa que querias ser? Não, acho que não. Acho que isso é impossível. Nós vamos querer sempre ser uma pessoa melhor. E quem não quer, acho que tem falta de ambição. Eu acho que nunca podemos chegar ao ponto de dizer eu consegui tudo o que queria. Não, porque há sempre mais alguma coisa para conquistar. A menos que sejamos, pá, uma superstar da vida. Pá, há exceções. Não digo que não. É como tudo na vida. Há casos e casos. No entanto, quem diz que já conseguiu tudo o que queria, já é o que queria ser, pá, eu acho que tem um bocado de falta de ambição. Porque
eu vejo a minha vida assim. O que eu queria ser, se calhar há 3 anos, não é o que eu quero ser agora. E porquê? Porque estamos em constante evolução, em constante mudança, frequentamos novos ambientes, novas coisas, vivemos novas experiências e por isso não, E ainda com não sou. isso as nossas escolhas e a nossa prioridade também mudam ao longo do tempo. Claro que sim, o que tu viveste até agora, não sabes se vais ter a mesma opinião daqui a uns 5 6 anos. Imagina, tu agora estás focado no teu trabalho, no teu podcast, na tua carreira. Se calhar daqui a 5 anos arranjas outro hobby, arranjas outro projeto. Porquê? E não é que este aqui não tenha sido em vão. Não, naquele momento tu sentiste que era isto que querias fazer. Mas agora pergunto a ti, daqui a 5 anos, é isto que te vês a fazer? Hum. Sim, mas tenho outra prioridade maior que isso ainda, vou fazer, mas sim, Qual? o teatro. E se achas que vais conseguir conciliar os dois? Muito provavelmente não, porque o Isso ator que eu quero ser, eu sei que eu vou ter que abdicar de certas coisas para Exatamente. E focar isso quer mais. dizer que o que estás a fazer aqui agora hoje comigo é em vão? Não, é uma experiência, estás a querer te aperfeiçoar, se calhar estás a treinar certos âmbitos que te vão te ajudar no teu trabalho futuramente. Sim. Tu tens um propósito. Agora, se calhar não te vejo a fazer um podcast, se calhar a tua vida toda. Mas neste momento estás empenhado e estás focado e está a correr bem e isso é que é importante. Mas se calhar daqui a 5 anos, se calhar a tua carreira não vai te deixar priorizar isso. Mas vais ter memórias, vais poder ir ao YouTube escrever, olha, o que é que eu fiz quando tinha esta idade, o projeto. Tomaste uma iniciativa, se calhar é o que falta a muita gente também. E acho que isso é bom. É fácil gostar de ti? À primeira vez acho que não, porque o pessoal tem um bocado a imagem errada de mim, sou sincero. Por exemplo, muita das pessoas que eu conheço hoje em dia, ou que me conhecem, assim digamos, conhecem-me através ou do âmbito esportivo, porque o pessoal partilha e tal, o pessoal apoia, ou então no âmbito do meu trabalho, na discoteca. E eu, querendo ou não, quando eu estou lá a trabalhar, não estou aqui como estou contigo. Estou com uma postura um bocado mais firme, estou ali, não troco muitos sorrisos e tal. Estou a trabalhar também, aquilo que não é um trabalho. E o pessoal às vezes, se calhar, acha-me meio rude, arrogante e tal. Posso ter a mania, coisa assim, mas não é nada disso, estou só a trabalhar. No entanto, depois quando se começam a dar comigo, pá, acho que a partir daí é um bocado fácil. Aquele gelo quebra então. Um bocado, já. A única coisa que eu não tolero foi o que eu disse, se calhar mais, eu não discuto por nada, eu não gosto mesmo de discutir, imagina. Eu levo isto para relações amorosas, para o meu dia a dia, eu não discuto. E eu não me deixo mexer com pouca coisa, imagina. É raro eu sair, mas supondo que eu vou sair a algum sítio, há pessoal que se calhar arranja uma discussão porque lhe pisaram os ténis, ou porque lhe empurraram. Não, empurraste-me tranquilo, ou pisaste-me o ténis tranquilo. Agora, o que eu não deixo é que mexam com o meu ego. Eu tenho um ego um bocado, digamos, alto, mas frágil. Ou seja, eu tenho ali o meu ego, eu tenho ali a minha postura, eu não deixo que tu interfiras nisso. A partir do momento em que tu interferes com o meu ego, ou que tu meio que me tentas rebaixar ou mexer com alguma parte da minha personalidade, eu aí vou ficar um bocado chateado e vou intervir. Tirando isso, eu não discuto por mulheres, não discuto por amizades, não discuto por me dares um empurrão sem querer, ou por entornares uma bebida, isso eu não faço. O que é que disseram sobre ti que não estavas à espera? Para ser sincero, eu meio que já estava à espera de algumas palavras das pessoas que vieram, porque é o que eu tento transmitir. Eu tento transmitir essa imagem e não digo graças a Deus, mas graças a mim, essa imagem foi bem passada às pessoas que eu queria. Portanto, eu já estava mais ou menos à espera das palavras que eles disseram. Tirando a parte do meu torno chamar CR7 e coisas assim, do João mandar, o Oliveira, do último vídeo, mandar-me uma boca a dizer que tem algumas coisas a apontar, mas não pode ser ali referidas. Eu ouvi isso. Epá, Ok, damn it. estamos num âmbito mais sério e eles que puxam esse assunto, claro que dão-me vontade de rir, no entanto, isso eu não estava à espera. Mas meio que podia estar porque eu estou sempre na brincadeira e tal. Mas tirando isso, eu estava à espera, O que é que basicamente. mais aprecias em ti? Acho que é a minha capacidade de me reinventar. Eu sou uma pessoa que, não quero descredibilizar ninguém, mas se eu disser assim, olha, eu amanhã, vou falar do teu âmbito, que nós estamos aqui a falar, vou dizer assim, amanhã eu quero ser ator. E eu vou-me esforçar tanto, posso não ser um ator 5 estrelas, mas vou-me esforçar tanto para entrar nesse meio, para viver esse mundo, para querer ser, que eu rapidamente se calhar chego com trabalho e com dedicação
ou que se calhar outros que têm tanto talento demoram mais tempo a chegar, porque eu dedico-me mesmo nas coisas que eu quero. Acho que esse é o meu maior talento. Eu basicamente, se calhar parece um bocado exagerado, mas eu costumo afirmar isto, pá, não me interpretem mal, mas eu consigo tudo o que eu quero. Se eu quiser fazer uma coisa, eu consigo. Foi o que eu disse. Eu fiz atletismo, consegui chegar a uma grande potência desportiva nacional, ah, consegui acabar um curso de comandos, consegui ser atleta da MMA, pá, O que e idealizas, tu consegues. exatamente, essencialmente isso, porque eu vejo uma coisa e quero e faço, e tomo atitude e trabalho para isso, não meio que saio da minha zona de conforto, não fico acomodado, não fico, olha aí, o que é que eu deveria fazer? Não, eu chego lá e faço. Se der errado, deu, reinvento, tento de novo. Agora, se não conseguir e vir que não é para mim, também sou a primeira pessoa a dizer, olha pá, se calhar não tenho bem talento para isto, não era bem isto que eu idealizava. Felizmente, acho que ainda não aconteceu muitas vezes. Portanto, é o que eu digo, acho que o que eu quero eu consigo. És feliz? Neste momento, sinto que sou feliz. A vida é feita por fases. Neste momento, eu estou numa fase boa na minha vida, como já tinha dito. Acho que a felicidade vai-se buscando e tal. E também acho que o que me faz feliz hoje pode não ser o que me faça feliz amanhã. No entanto, eu estou numa fase boa da minha vida. Tenho um emprego que gosto, tenho uma boa estabilidade financeira, pratico um desporto, tenho uma atividade extra, tenho boas pessoas ao meu redor. Acho que é essencialmente isso. E tocando na parte da estabilidade financeira, como eu nunca fui uma pessoa que teve muito ao longo da minha vida e hoje sinto-me confortável, sinto que isso é bastante bom, porque não, há pessoas que dizem assim, o dinheiro não é o mais importante, o Não dinheiro traz não interessa e felicidade. tal. Não, é mentira. O dinheiro eu sinto, no meu ponto de vista, atenção, eu percebo todos, mas no meu ponto de vista, o dinheiro mexe com tudo. Olha, mexe no amor, nas relações. Eu vejo casais a acabarem e a começarem por dinheiro, que é mesmo assim, e não julgo. Ah, vejo que o dinheiro, por exemplo, se hoje em dia tiveres um parente, se calhar doente, e se fosse uma pessoa com um poder monetário maior, tu consegues Ajudar nesse entregar-lhe sentido. entregar os melhores tratamentos, entregar-lhe os melhores médicos. Aquilo mexe com tudo. E acho que isso é bastante importante. O que é a tua vida? Neste momento da minha vida, resume-se a mim. Eu estou numa fase em que estou bastante individual. Estou bastante sozinho. Sinto-me bem sozinho, sinto-me bem comigo mesmo. E acho que isso é essencial. Por isso é que se calhar neste momento eu não consigo se calhar ter uma relação amorosa, não consigo me aproximar de ninguém com mais carinho, porque primeiro os meus horários são inversos. O facto de trabalhar à noite desaproxima-me do meu meio, ou seja, se calhar eu estou aqui contigo agora, saí às 6 da manhã, depois vou descansar e tal. Supondo que estava numa relação, eu trabalho das 11 da manhã, das 11 da noite às 6 da manhã e depois já a minha namorada está a acordar, eu estou-me a deitar, a rotina é diferente, depois tenho que ir treinar. Eu, neste momento, a minha vida resume-se bastante a mim, às minhas rotinas, ao que eu gosto de fazer e basicamente é isso. Obrigado, está feito. Obrigado, eu. Muito gosto. We did it.